Depois de um dia de trabalho, a gente executou um monte de coisas, sabe que não executou tudo e fica aquela voz de eu poderia ter feito mais, eu deveria estar fazendo mais. Você talvez vai tentar descansar, mas a cabeça não sai do trabalho, das coisas que você deveria ter produzido, das coisas que você deveria ter entregue. Sabe aquele efeito do cartão de crédito que começa a pagar juros? Quando você, não sei se você já atrasou o cartão, mas o cartão atrasa e você começa a pagar juros e mais juros e mais juros, não acaba nunca. O trabalho muitas vezes assume esse lugar, parece que a gente está sempre pagando juros, parece que a gente nunca vai terminar. A verdade é que, de fato, o trabalho nunca vai acabar, normalmente sempre tem alguma coisa para ser feita. Mas o que eu quero chamar a atenção, e se você não me conhece, eu sou Tomás Way, é que a gente começa a querer fazer um monte de coisas e nunca a gente satisfaz. Nunca a gente entende que foi o suficiente. Sempre a gente sente que está em dívida sobre a entrega do nosso trabalho. O que será que acontece com a gente que a gente não se satisfaz? Não chega uma hora que a gente fala, não, ok, deu certo, é aqui, até aqui dava para ir, agora ficou para amanhã. Vamos começar do começo. A sua mente já percebeu um padrão, não só a sua, todos nós percebemos. Se a pessoa é competente, entrega bastante resultado no trabalho, ela recebe elogio e muitas vezes ela passa a ser admirada e com alguma frequência ela ainda recebe aumento salarial, é promovida, recebe novos cargos, tem projeção. Aí o cérebro olha para toda essa situação que normalmente a gente vê e diz, opa, esse é o caminho, eu preciso seguir naquela direção. Se eu produzir muito, eu vou ter tudo aquilo que eu acabei de descrever. Porque, afinal de contas, qual que é o seu objetivo profissional? Que você continue na empresa onde você está, ou que você continue tendo os clientes que você tem, ou o seu objetivo é ser demitido e não ter mais uma carteira de clientes? Óbvio que a necessidade que a gente tem é de manter o emprego atual, que nos sustenta e tudo mais. Só que aí a gente entra numa mudança sutil, que é, teoricamente eu estou trabalhando e eu recebo o salário, eu recebo o pagamento, o que foi combinado daquele trabalho. Mas, muitas vezes, a gente começa a trabalhar sem perceber para ser incluído, para fazer parte de um grupo que reconhece as pessoas melhores. As pessoas que são reconhecidas, elas fazem parte do grupo. As pessoas que não são reconhecidas, muitas vezes não vão muito fazer parte do grupo, o grupo vai olhar meio torto, falar, aquele lá, mais ou menos, não é um bom profissional, e às vezes vão acabar até demitindo, excluindo do grupo essa pessoa. Pronto, ativou o modo sobrevivência. Acabou de ativar o modo sobrevivência. E não é exagero meu. Se eu te disser que não só ativou o modo sobrevivência, como também ativou o modo ser não só admirado, ser amado. Porque o fazer parte de um grupo, no fim das contas, é um ser aceito pelo grupo, que está ali primo de um ser amado. É lógico que ninguém tem a expectativa de ser amado pela empresa, como seria amado por um parceiro ou uma parceira. Não é sobre isso, não é esse tipo de amor, mas é o preenchimento de um vazio, um vazio de sentimento, mas não só um vazio de pertencimento. Eu quero fazer parte, eu quero ser aceito, eu quero sentir que eu sou importante para esse contexto aqui onde eu estou. Acabou de começar uma troca, um escambo. Eu dou trabalho, recebo de volta o quê? Reconhecimento, inclusão, aceitação, no limite, uma sensação de que sou amado, sou querido neste ambiente aonde eu estou. Pensa naquela segunda-feira que você está no trabalho e de repente teu chefe elogia. Não é muito comum, né? Mas de repente ele elogiou naquele dia e ele falou, nossa, excelente trabalho que você fez. Aí às vezes ele chama as outras pessoas e fala, olha gente, eu quero aqui reconhecer o fulano, que no caso é você, reconhecer pelo trabalho que ele fez, a contribuição que ele deu aqui para a área, um trabalho muito bom mesmo, enfim. N formas de reconhecer alguém, colaborador. Agora, imagine se nesta situação, você acha ela gostosa ou não? Às vezes você não quer exposição, né? Tem gente que fala assim, eu não gosto porque tem exposição. Mas não só
no ponto de vista de disposição, mas no ponto de vista de reconhecimento. É gostoso saber que a nossa dedicação foi vista, foi reconhecida. Ok, então você ganha segunda-feira. Nossa, você volta para casa feliz e fala, ai, que delícia, como é gostoso ser reconhecido no trabalho. Mas aí, passa os dias, tal, chegou a quinta-feira, sem querer, se distraiu, fez uma besteira enorme no trabalho. Aí você fala, ai, e aí vieram te cobrar, deu um problema para a empresa ali e tal, algum grau de problema do que você fez, e aí você chega em casa se sentindo muito mal, ou porque falaram que não foi um bom trabalho, ou porque você mesmo sabe que não foi, e você se sente mal, e aí você acabou de entrar na montanha-russa. Por quê? Porque a gente está numa relação que não é só uma relação comercial, é uma relação quase amorosa. É uma relação de descobrir se eu tenho valor ou não. E aí a gente escolheu descobrir isso diante ou considerando o que o outro diz e pensa sobre mim, o que ele reconhece ou deixa de reconhecer. Ou seja, o seu valor passou a estar atrelado a um sentimento do mercado, do mesmo jeito que uma ação na Bolsa de Valores. Eu não sei se você já teve alguma experiência de analisar ações da Bolsa de Valores, mas você certamente sabe que o negócio não é muito simples. Para as pessoas que trabalham com isso, elas até têm conhecimento, vão lá e mas de vez em quando tá lá, todo mundo falou que aquela ação era maravilhosa, de repente ela despenca. O valor nosso enquanto profissional não pode ser, que acaba sendo enquanto pessoa, porque a gente acaba trazendo para nossa, como se fosse um valor a respeito de quem nós somos, não pode seguir a lógica da Bolsa de Valores ou da lógica do mercado. Não tem como ter paz diante de um cenário desse, diante desse sentimento de que o nosso valor está associado a esse contexto externo. Por quê? Porque o dia que alguém, por acaso, interpretar que o seu valor não é tão bom quanto você gostaria que a pessoa achasse que é, você começa a ter um momento de desconforto. Você fala, eita, não estou tendo aquele reconhecimento que eu tinha, o meu chefe anterior reconhecia, esse aqui novo não está reconhecendo, não está valorizando as mesmas coisas. Poxa, eu faço isso, mas parece que ele não reconhece, não vê e tudo mais. Você começa a se sentir assim, valendo um pouquinho menos no mercado, como se a sua ação na Bolsa de Valores estivesse caindo. E aí o que a gente faz? Trabalha mais para poder subir de novo, né? Você fala, não, eu vou me dedicar mais, aí vai dar certo e tal. E aí você começa a entrar numa lógica de eu me dedico mais para ter mais valor, às vezes não dá certo, o meu valor vai caindo e eu vou trabalhando cada vez mais, vou ficando mais cansado, enfim. Você já percebeu que essa estrutura não tem jeito de dar certo? Aí talvez você me diga, Tomás, olha, eu nem sou profissional assim registrado, então eu não trabalho para empresa, tal, não é bem o meu contexto. Ou talvez você diga, não, eu até que não trabalho, eu tenho uma fase boa, reconhecimento bom, só que repara, o que eu usei como exemplo numa empresa e num trabalho mais formal, vale para um trabalho informal e vale para a vida de forma geral, porque quando eu começo a executar coisas demais, muitas vezes eu estou querendo ter um reconhecimento. Não é só reconhecimento, é também um sentimento de aceitação, que eu estou quase equiparando aqui a sensação de ser amado. E por que isso acontece? Isso acontece porque a gente cresce com essa sensação de que se eu fizer bem as coisas, se eu for obediente, eu vou ser mais amado. E se eu for desobediente, eu não vou ser tão amado. Não é verbal, é emocional essa lógica. Então, a criança, ela não faz as coisas, ela não é obediente só porque ela resolveu ser obediente. Ela vai ser obediente porque é uma maneira de ela ter reconhecimento. E quando ela faz algo que a gente quer que ela faça, a gente reconhece, né, normalmente, e diz, que legal, nossa, que bom. Ou quando não faz, a gente também reclama de alguma maneira, ou dá um feedback negativo. E é assim que a educação acontece, na escola, em todo momento. Então a gente
está acostumado. Veja, não é exatamente uma crítica ao processo educacional, nada disso. É só uma constatação. A gente vai sendo condicionado a vincular o nosso valor à nossa produtividade, ao nosso resultado. Uma pessoa de sucesso, dinheiro, tem um padrão de vida elevado, tem cargos elevados, é muito reconhecida. Veja como a gente vincula um monte de coisas ao resultado da pessoa, o que ela teoricamente entregou enquanto profissional. E como é que a gente sai disso? Aonde é que a gente ganha clareza? A gente ganha clareza separando duas coisas que você vai começar a separar daqui em diante. Além disso, você já podia aproveitar para se inscrever no canal, hein? Se você não está inscrito no canal e quer saber mais sobre produtividade, gestão emocional, lidar com o seu perfeccionismo, coisas assim, tem bastante vídeo aqui para você. Mas olha só, você vai aprender a separar duas coisas. Quais coisas? Comportamento de identidade. Nas palavras é fácil saber a diferença, né? Mas e no dia a dia você separa? Olha só, você imagina uma situação em que você se sentiu valendo menos. Talvez você fez algo que as pessoas viram que não foi legal, que as pessoas desvalorizaram, enfim. Lembra de alguma coisa assim. Uma vez que você lembre dessa situação, você vai pensar assim, como que eu expliquei essa situação para mim mesmo? Vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa vai lá e erra uma coisa no trabalho. E ela diz assim, nossa, eu sou um fracasso mesmo. Não, eu não sirvo para isso aqui. Ela não diz, eu errei nesta atividade, eu cometi esse erro aqui. Foi um pequeno erro pontual, que no fim das contas é uma ação, é um comportamento, foi uma questão comportamental. Ela explica dizendo, eu sou um fracasso. Ou seja, ela explica com base na identidade, mas ela poderia explicar, se ela fosse mais realista, eu errei aqui, foi um erro pontual. Errei. Fingir que não errou, né? Errei. Só que é uma falha neste ponto aqui, e aí eu posso identificar qual foi a falha, como é que eu vou fazer para não errar mais naquela situação. Mas veja, o jeito como você explica as coisas que dão errado diz muito se você está com esta forma de funcionar, de entender que o seu valor no mercado tem a ver com o quanto de resultado você traz. Inclusive, é muito claro quando eu ouço às vezes a pessoa dizer, nossa, eu sou muito burro mesmo, porque eu não consigo fazer esse negócio. Estamos falando de comportamento, estamos falando de identidade, estamos falando muito de identidade. Eu sou burro. Não dá certo falar assim. Há um vínculo entre o meu valor e aquilo que eu acho que eu sou. Muito melhor eu dizer, eu ainda não desenvolvi essa habilidade. Eu ainda preciso aprender mais sobre este tema, do que dizer, eu sou um fracasso. Eu não dou conta e eu nunca vou conseguir fazer essas coisas. Então uma sugestão que eu tenho para você é, mude a forma como você explica as coisas ruins. Quando você identificar uma situação onde você se sente valendo menos no mercado, você identifica como é que você está explicando aquela situação para você mesmo. Leva para o lado do comportamento, tira do campo da identidade. E imagina, se ainda assim for difícil, se você falaria assim com um amigo que cometesse exatamente a mesma coisa. Normalmente a gente com um amigo falaria mais na questão do comportamento. Dificilmente você vai chegar pro seu amigo e falar, você é burro, você fez isso, não sei o que, você não vai fazer assim. Você vai falar, não, vai dar certo, foi só um erro aqui, mas ó, você vai conseguir. A gente é mais incentivador pros amigos e mais destruidor quando a gente fala com a gente mesmo. Pelo menos alguns de nós temos um diálogo interno muito pesado, Uma coisa que pode te ajudar muito também é você pensar no resultado negativo como sendo uma informação, um dado que te diz que a necessidade de aprender algo novo, de fazer algo diferente, mas é essencialmente uma informação e não uma sentença judicial que determina que você é um fracasso, que você deve ser jogado para fora da sociedade e tal. Estou exagerando demais aqui, né? Mas você está entendendo
que é uma informação. Às vezes a gente se sente diminuído, mas não é que a gente se sente, a gente se coloca nesse lugar. O que a gente precisa é entrar num lugar de aprendizado, de entender o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas para isso, eu preciso estar emocionalmente bem resolvido. E o que é estar emocionalmente bem resolvido? É ter uma boa gestão emocional. Você, se já me acompanha há mais tempo, sabe que eu falo muito isso. Se você tem uma boa gestão emocional, a vida funciona. Não é controle emocional, é uma boa gestão emocional te leva para uma vida de alta qualidade em qualquer área da vida, área profissional, área pessoal, qualquer lugar, qualquer contexto onde você estiver. Se você tiver uma boa gestão emocional, você consegue lidar muito bem com as situações, apesar que quase ninguém ensina como é que a gente desenvolve uma boa gestão emocional. Agora, se já ficou claro para você, vai ficar mais claro ainda. E se você ainda quer algo assim muito específico, eu vou te falar 3 erros aqui muito fáceis de perceber que você está no jogo da Bolsa de Valores, colocando você como uma ação na Bolsa de Valores. E o primeiro critério é quando eu tento provar o meu valor produzindo mais. Então, eu sinto que eu não estou tendo a performance e o resultado ou o comportamento que esperam de mim, e eu tento então me dedicar mais, me desgastar mais, colocar um pouquinho mais de energia ali, de uma forma já doentia, para ver se eu consigo então conquistar as pessoas a partir do meu resultado, a partir da minha produção. Esse é um erro que já indica, provavelmente você está trabalhando o seu valor com base nas suas entregas. O segundo é você tentando buscar mais reforços externos, elogios, incentivos, admiração. Então, um foco muito grande. É gostoso receber elogio. Quem que não gosta de receber elogio, né? Todo mundo gosta. Agora, depender deles, começar a querer buscar mais e se basear no que as pessoas têm de percepção a seu respeito, se basear o seu valor nisso simplesmente, não é uma coisa muito boa. Tende a não dar certo. E o terceiro erro também, uma estratégia muito boa que muita gente faz, é evitar com todas as suas forças o fracasso. Essa daí, hein? É evitar o fracasso. Tem vídeo aqui no canal falando sobre fracassar, que você tem que aprender a fracassar. Não tem, mas é uma recomendação. A gente evitar o fracasso passa a mostrar pra gente que, de fato, a gente não está sabendo reconhecer que o nosso valor está para além daquilo que a gente entrega ou deixa de entregar. Essa validação externa, ela é muito gostosa, ela é eletrizante, ela é estimulante. Nada como receber um elogio, ter uma percepção de que um grupo gosta da gente, né? O nosso ego fica, não é que fala que nosso ego fica inflado e tudo mais, é gostoso, só que é uma montanha russa. E é algo que é impreciso. Né? Depende, às vezes se a pessoa tiver com uma régua ali muito exigente, pode ser que você passe a achar que você não tem valor. Filhos de pais muito críticos entram frequentemente nesse lugar e às vezes permanecem nesse lugar na vida adulta. Se é o seu caso, atenção com isso. Uma vez que a gente chega na vida adulta, a gente pode ter a nossa própria régua. E se a tua régua continua sendo tão crítica quanto era dos seus pais para com você, uma boa coisa para você pensar e começar a transformar na sua vida, hein? Porque a gente passa a não ter paz e o grande, vou usar uma palavra forte, o grande culpado da gente não ter paz somos nós mesmos, com a nossa autocrítica muito exagerada, uma autopercepção, ok, mas autocrítica exagerada, muito depreciativa, essa não é necessária e ela nos atrapalha. Quem nunca acessou uma culpa por não ter produzido o que acha que deveria ter produzido, ou o que as pessoas em volta acham que você deveria ter produzido. E aí você acessou no final do dia ou em algum momento essa sensação de culpa por não ter produzido, ou ainda por não estar produzindo.
Quantas vezes a gente não consegue entrar num descanso porque a gente carrega essa culpa de não estar produzindo. Deu trabalho para programar isso dentro da gente. Deu trabalho para você chegar hoje nessa situação de não conseguir parar e sentir que você só fique em paz se você estiver produzindo, ou que você pode descansar depois que você tiver produzido. Agora, vamos entender melhor por que é que vem essa culpa quando eu não estou produzindo? Como isso foi construído, como que isso se estabelece dentro de mim, é o que você vai ver nesse vídeo aqui. A gente se encontra lá, recomendo que você veja, vai casar muito bem com o que nós estamos conversando. Grande beijo, grande abraço, te vejo lá. Tchau, tchau.